Então vamos pro nosso próximo quadro, Fato ou Fake. Então, como esse quadro vai funcionar? Eu peguei algumas suposições que fizeram a respeito do que deve ser trabalhar com a esposa, com o marido. E eu vou trazer, vocês vão me falar se essa suposição é um fato ou se é um fake. Quando eu falar já, vocês vão falar assim, ó. Eu vou falar. Vai falar junto? É, eu vou falar 1, 2, 3, aí vocês me falam se é fato ou fake. Depois a gente quebra o pau. Tá bom? Vamos lá, pra primeira suposição. Olhando pra mim, hein? Trabalhar com o cônjuge deve ser dormir falando de trabalho e acordar falando de trabalho. 3, 2, 1. Fato. Conta mais sobre isso. Qual que é o terror de dormir e acordar falando de trabalho? Pode ser você, amor. Não tem como separar, né, gente? A gente trabalha em home office, então a gente acaba discutindo mesmo, tá almoçando, tá falando de trabalho, tá? Realmente é muito desafiador separar. Mas é claro que a gente tem que ter bom senso, né? Tem que ter equilíbrio pra tudo na vida. Às vezes eu percebo que o Dani acaba falando muito mais do que eu. Eu até falo pra ele, vamos, né? Falar de outra coisa. Acontece, não tem jeito. Ainda mais pelo fato de trabalhar em casa. Vai dormir, tem um insight assim, leva, opa, isso aqui. Amor, se a gente fizer isso. Ah, beleza, vamos sim. Não é desse Muito jeito. bom, é assim mesmo, Daniel? É. Você tá caladinho, deixa você vestir esse pano de chão aí, né? Gente, eu tô ficando preocupada. Daqui a pouco eu libero você, então. Eu não tô conseguindo me controlar, você acredita? Parece que é um negócio de hipnose. Então vamos te liberar já de uma vez, Dani, pra você voltar a sorrir. Eu vou ficar com essa. Aí, ó, troca de roupa. Fazer aquele desligamento daquele contrato lá, tá? Quem me procurou, já recebi vários e-mails aqui de proposta de emprego, não tô mais disponível. Vamos lá pra próxima suposição. Sorrisão! Vamos lá na suposição de número 2. Quando vocês querem conversar sobre algo da empresa, vocês marcam uma call. 3, 2, 1. Fato! Que isso? Eu tô zoando, falei brincando. Porque tudo é call, né? Tudo é call na Move. Então, tudo vai falar, vamos fazer uma call. Então, a gente tem até um memezinho que a Tarsi que fez, que é call ontem, hoje e sempre. Porque o Daniel é o rei da call. Tava até conversando isso mais cedo, a Tassi falou que às vezes a gente tá conversando numa call assim, aí o Dani lembra de uma coisa, aquele assunto, fala, não, fica aí, fulano, fica aí, ciclano, pra gente continuar. Às vezes quando vocês estão em casa e vocês estão na mesma call em quartos diferentes, você não tem que resolver isso com a Lorena. Ô, Lorena, fica aí na chamada rapidinho, Não. Não? Não. Mas resolve coisa pelo WhatsApp, isso resolve. Às vezes ela tá lá embaixo, eu tô lá em cima. Fala pra fulano fazer isso, tal. Deve rolar uns atritos antes do almoço e às vezes o Dani ficar sem almoço ou sem a janta depois de um atrito. É verdade ou é mentira? 3, 2, 1. Fake. Essa eu não sei se é fato ou fake. Por exemplo, às vezes você falou assim, nossa, vou fazer uma sopinha. Aí você falou que você vai fazer uma sopinha. Aí o Daniel te estressa por causa de serviço. Antes da sopinha. Fato. Você fala, quer saber? Isso acontece? A Lorena fica assim, sopinha ou você não faz sopinha, Daniel? Ah, não, aí o meu é só iFood mesmo. Mas eu não sou muito assim não, né? Eu sou mais de boa. Mas é porque você não sabe fazer comida também. Conhecendo aqui melhor o seu da Move, gente. Outra suposição é que deve ser bem ótimo. Você sempre sabe o que o outro precisa e ambos querem ter sucesso no negócio e estão com a mesma visão. Isso é muito importante para o crescimento. 3, 2, 1. Fato. Comentem sobre isso, essa questão de crescer juntos. Acho que agora vocês podem até contar, né? Falar um pouco melhor de vocês, como vocês se conheceram, porque eu sei que na história de vocês, essa questão do empreendedorismo, de dar certo, de dar errado, de querer crescer, vem de antes da Moving. Então eu queria que vocês contassem, aproveitem já esse momento para contar um pouquinho pra gente dessa trajetória, tanto suas chegando no empreendedorismo. Eu vou contar primeiro como a gente se conheceu. Eu sempre fui muito amiga da irmã do Dani, minha cunhada. Inclusive, até hoje, toda vez que eu faço aniversário, ela fica, né, você tem que me agradecer, né? Eu e a Bia, a gente sempre foi muito amiga, a gente sempre foi conversando de coisas da igreja e tal. E aí, olha que engraçado. Teve uma época que a gente tava indo num culto de jovens, porque eu era adolescente. Então pensa, né, gente? Eu tinha o quê? 16 anos. E aí eu era adolescente e tal, né? Tá na igreja e tinha um culto de jovens. Aí a gente participava do culto de adolescentes. E aí a Bia, eu ia embora, não tinha carona. Aí a Bia falou assim,
aqui, você pode pegar uma carona com meu irmão, não tem problema não. A gente mora perto da sua casa e tal. Eu ia ficar na casa da minha prima, enfim. Aí na hora, gente, que eu fui descendo assim a rampinha da igreja, aí eu bati o olho assim no Celtinha preto. aí o Daniel, ele tava com uma blusa preta, né? Com o braço pra fora. Na época, ainda tá, né, mozinho? Mas na época tava bem malhada assim e tal. E aí, olha, você vê que engraçado. Na hora que eu bati o olho, eu falei, seu irmão? Aí a Bia... Aí eu falei, falei assim, porque eu achei bonito, né, e tal. Mas eu fiquei sem graça, né, porque ela é minha amiga e tal. É uma situação estranha, né, tipo, parecendo estar por interesse. Isso só pelo braço? Só pelo braço, assim, em perfil. Falei, Ei, varão. E aí, olha que legal. Aí ela falou assim, não, vai com meu irmão, que aí é mais próximo, não sei o quê. Só que eu achei que ela ia comigo. E nisso, a Bia, olha você vê, ela falou, não, eu vou com a minha irmã, que a minha irmã tem carona lá, você pode ir com o meu irmão. Eu ia atrás e ia uma pessoa na frente. Só que, tipo assim, eu falei, a Bia é muito doida. Tipo assim, deixar eu ir com o irmão dela sozinha, super sem graça. Aí eu entrei, aí eu lembro que aí o Daniel super educado, o Daniel, ele era líder de célula, né, na igreja. Desde antes da gente conhecer, ele já liderava célula. E aí eu fui, bati o olho, ei, tudo bem, entrei e tal, ele, ei, tudo bem e tal. Aí o que você achou de mim? Aí a Lorena entrou no banco de trás, aí ela entrou no banco de trás assim, ela tava com esse batom rosa que ela tá agora, ó, pra você ver. Aí na hora que eu olhei no retrovisor, eu tava dirigindo, voltando assim, eu olhei no retrovisor traseiro. Aí foi, entrou Spinning Love. Aí eu olhei assim, aí as coisas começaram a ficar mais rosa, veio aquele filtro do coraçãozinho assim. Aí eu olhei assim, aí eu vi aquela pele de pêssego morena, assim, aquele batom rosa, eu pronto, aí já era. Foi assim. Ai, gente, mas assim, eu achei legal porque desde a primeira impressão, né, que a gente se viu, eu gostei muito dele, tipo assim, claro, aparência, gostei. E ele também de mim. Mas aí depois, nisso ele foi, me deu carona, foi. Aí teve um acampamento da igreja, que a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor e tudo mais. E aí era muito engraçado, porque a gente se envolveu bastante, assim, mas de coração. Não era por envolvimento, porque, tipo assim, por interesse no Daniel. Realmente eu queria buscar as coisas de Deus. Eu nunca tinha me envolvido em célula na época, então foi uma oportunidade tanto. É lógico, né, gente, que é bom quando você gosta de alguém, aquela coisa e tal. Mas de verdade, eu de coração, né, falando assim, porque senão fica parecendo que interesse. Mas eu estava ali focada, querendo aprender mais, me envolver mais, porque eu nunca tinha tido aquele convívio mesmo, de ter amizade dentro da igreja, em célula, assim. E aí, a gente foi se conhecendo mais, até que teve uns gaviões que chegaram perto de mim e tal. O Daniel ficou sabendo que, né, tinha gente chegando em mim. Que igreja, o que é, né? Vamos orar e tal, né? Começa assim. E aí, ele ficou meio, né? Ficou sabendo da história. E teve uma situação que aconteceu. Isso tudo era só amizade. Era só amizade. Não tinha nada. Mas aí quando começou a surgir os caras, o Daniel acendeu a patrulha, assim, radar, já foi. Porque, tipo assim, aí chegou nesse acampamento. Foi. Chegou nesse acampamento, ela tava visitando algumas células. Chegou nesse acampamento, ela falou assim: Dani, o Senhor me tocou, eis que te digo e não falo nada. O Senhor me mostrou que eu tenho que ir pra uma célula. E a célula que eu tenho que ir é renovada, a célula a qual você lidera. Ela falou de jeito. Foi não? Mentiroso, amor. Qual que é o pai da mentira? Ao vivão! Não, mas você falou que ia pra minha célula, você lembra? Não, eu falei que ia pra sua célula porque eu tinha muito contato com a Arielle e com a Teté. E elas eram da célula do Dani. Elas vão pra minha célula. A célula de quem? Do Dani. Vamos, ué. Aí você foi por causa da Arielle e da Teté. Claro que tinha um interesse por trás, né, gente? Não vou mentir, né? Que eu realmente estava interessada. Mas Nossa, que história de amor. Mas aí foi isso. Aí a gente foi se conhecendo e tal. Aí, gente, contar uma história pra vocês. Aí teve uma vez que o pastor Edir Macedo foi lá na igreja. Edir Macedo? Edir Macedo. Tem muito tempo já na Getsemane. Eu nem Aí, olha pra você ver. Eu já tava assim, apaixonadinha com o Daniel. Edir Macedo? Edir Macedo não, moça. Edir Macedo não. Você é doido? Eu já ia falar disso. Não é de Macedo, não. Oi, gente. Silmar Coelho. E aí foi tão engraçado, porque era um pastor mais velho pregando no culto de jovens, né?
E aí ele falou muito sobre família, casamento e tal, uma palavra bem, assim, né, pra jovem, né? E aí eu lembro que o Daniel tinha chegado atrasado, porque ele tava arrumando umas coisas lá da sala da célula, tava todo mundo sentado. Aí, tipo assim, gente, eu fiquei pensando. Aí tava um tanto de gente assim, do meu lado, e não tinha espaço pra mais ninguém sentar. Aí ele veio, com licença, sentou do meu lado. Já tá, querendo. Aí o pastor falou assim, vamos orar, segura na mão do seu irmão. Aí eu fui lá, segurei. Aí ele, se essa pessoa, por Deus, diante de Deus que eu tô falando isso aqui, se às vezes essa pessoa que você vê, que você tá segurando a mão, for a pessoa que Deus tá colocando no seu coração, ore. Aí eu, Deus, queria tanto segurar essa mãozinha, Senhor. E aí, brincando, assim, oração, né, brincando, mas Deus sabe o nosso coração. E aí, ele todo fofinho do meu lado e tal. Eu falei, gente, tem coisa estranha acontecendo. E teve uma situação que aconteceu na festa da Getsemane, é legal falar. Que a Nara, minha amigona, ela deu, assim, uma super mancada com o namorado dela. E aí, o namorado dela chegou pro Daniel e falou assim... Eu sei, Morena. Tipo assim, deu na cara que tinha alguma coisa embolada aí, né? E aí, ele... O que é, mano? O Daniel, ele tava fingindo de desligado, né? Mas desligado não tem nada, né? E aí, o que é, mano? O que é? Querendo puxar mais do Rafa. E aí o Rafa falou... Mano, vocês têm uma... né, vocês dois e tal, vocês estão assim na igreja, todo mundo vendo. E aí o quê? Daniel perguntando. Tá na cara que ela gosta de você e tal. Tipo assim, né? Ô, irmão, se você tá escutando esse vídeo aqui, presta atenção. Não fica demorando pra chamar a menina pra orar. Não fica demorando pra... Nossa, os irmãos, vão, né? Porque às vezes os irmãos da igreja tá demorando demais da conta. As irmãs tá tudo, né? Aí o Dani meio que se tocou. Nisso que o Rafa comentou. Aí eu falei, Nara, eu vou te matar, Nara. Por que você foi falar com o seu namorado e agora ele foi falar com o Daniel? E ficou no radar, gente. Ficou no radar. E aí o Daniel teve um dia. O Daniel foi lá na porta de casa e falou assim: vamos na Pampulha, que a gente vai conversar sobre a multiplicação da célula. Veio com esse papo. Aí conversamos e tal, tomamos um açaí. Ele me levou lá pra Pampulha. Aí falou assim: Lores, agora eu tenho que conversar olhando no seu olho. Aí eu, lá vem. Ou é sério, gente. E eu toda séria, tipo assim, fingindo mó de desentendida. Aí ele foi e falou assim: então, eu preciso conversar com você a respeito de vida sentimental. Aí eu, é? Aí ele, então, eu tô gostando muito de você e tal, não sei o quê. Eu queria, né, ver o que a gente pode fazer. E eu, gente, toda séria, mas por dentro eu queria explodir. Por dentro eu queria gritar. Eu falava, gente, nossa, que máximo. E eu toda séria. Então, Dani, eu acho que a gente tem que orar, pedir a Deus direção pra, né, a gente não se decepcionar, eu não decepcionar você, nananã e tal. Ele, vamos orar então, posso pegar na sua mão? Aí eu, pode. Aí ele foi, a gente foi caminhando, conversando. Mas foi assim, gente, a gente começou na igreja, a gente começou a orar e Deus foi confirmando através das nossas famílias, da palavra de Deus mesmo, que realmente era pra gente estar junto. E aí nós casamos, estamos aí tem 4 anos e é isso tudo, né?